Olá, meus alunos queridos! Tudo bem com vocês? Estão animados para mais uma videoaula? É isso mesmo, aqui é a professora Leila Ramos e nosso componente curricular de hoje é Língua Portuguesa. E a nossa unidade temática é Produção Textual, Escrita e Leitura de Textos. Vocês não irão utilizar o livro didático. Hoje a nossa atividade será toda no nosso caderninho, tá? Estão animados? Então vem comigo. Olha só, prestem atenção em algumas estratégias que a professora vai apresentar aqui para que você possa fazer uma escrita maravilhosa, uma bela produção textual. Para começar o nosso texto, é importante lembrar que existe um título. Então, vocês vão escrever o título do texto. Se apresentar uma gravura, vocês vão escrever o título com base no que vocês vão ver do desenho, certo? E agora vamos iniciar o corpo do texto. No início, a gente usa algumas expressões para começar o nosso texto. Então, a Pro colocou aqui algumas palavrinhas que nós podemos usar para iniciar o nosso texto. Olha só, era uma vez, aí você vai descrever o que aconteceu ali. Esse é o começo. Ou então, certo dia, um dia, numa manhã, certa noite, um belo dia, numa festa e tantas outras que você pode utilizar de acordo com a sua história. Aí vocês têm que observar, era uma vez uma menina bonita, assim, assim, dependendo do que você vai escrever, o seu texto, tá? Aí você vai narrar aqui, nesse começo, a cena, o lugar, vai narrar tudo aí. E não pode esquecer dos personagens que aparecem na história. É sempre interessante você dar nome para os personagens da sua história, tá? Nesse primeiro parágrafo, você tem que colocar, detalhar o lugar onde acontece, quem são os personagens, para depois a gente ir para o meio da história. No meio da história é onde há o problema. O que está acontecendo na nossa história? Um problema que a gente vai precisar descrever esse problema. Que problema é que tem aqui na nossa história? Depois que você detalhar todinho o problema da sua história, aí você vai pensar assim, ó, para começar você vai dizer usar algumas expressões para iniciar. Aqui nós temos algumas, olha só. Então, de repente, quando, em seguida, nesse momento, a partir daí, depois de, e tantas outras que a gente pode estar utilizando de acordo com aquilo que nós estamos escrevendo. Agora vamos para o final do nosso texto. No final é onde você vai dar a conclusão, quer dizer, você agora vai detalhar como é que você resolveu aquele problema. Aí, como é que resolveu o problema? Aí você vai começar. Foi então que, por fim, finalmente, portanto, por isso, assim, nesse caso. Essas palavrinhas é para iniciar o parágrafo final. No final da nossa historinha, na parte final, que é o último parágrafo, você vai dar a conclusão. Você vai fechar a história, você vai dizer como é que resolveu o problema que está lá no meio da nossa história, certo? Então, vamos aqui para a produção que vocês vão fazer no caderno. Olá, minhas crianças lindas! Vamos ver como é que vocês vão fazer a produção textual de vocês aí no seu caderno? Olha só, vocês vão olhar para a figura, para o desenho que tem aqui, para escrever no seu caderninho, tá? Aí lá no seu caderninho você vai colocar o nome da escola, a data, o nome da pro, o seu nome, vai colocar aqui no início
Não pode esquecer. Aqui, o título do texto, você vai colocar baseado nesse desenho aqui, nesses desenhos. Aí você vai escrever o título do seu texto. Para escrever o título do texto, é preciso colocar letra maiúscula no início, tá, gente? E todo mundo escrevendo com letra cursiva. Tem que deixar a preguicinha de lado. Vocês já são alunos de segundo ano e todo mundo tem que fazer letrinha cursiva e bem bonita. Aqui a gente vai começar a nossa história. Para começar a nossa história, tem que lembrar que tem que detalhar a cena aqui, quem são os personagens, o lugar onde acontece, tudo isso. Lembra aí do Era uma Vez, ou Certo Dia. Não esqueça que você tem que dar nome para os personagens. Aí você coloca o começo da história, diz o que vocês estão observando aqui, e aqui o meio da história. Vocês vão dizer o problema da história, o probleminha que tem aqui. Qual foi o problema que apresentou aqui? Eu acho que vocês já sabem, de acordo com a figura. Aí, o que essas crianças estão fazendo para resolver o problema, certo? Vocês escrevam aqui. Olha só, para começar aqui, vocês deixam o parágrafo. Deixar parágrafo é pegar o caderno de vocês e deixar um espaço de mais ou menos um dedo e começar a escrever a partir de aqui e com letra maiúscula, tá, gente? A gente inicia parágrafo e frases com letra maiúscula, nome de pessoas, de personagens, de cidades, de lugares. Também a gente escreve com letra maiúscula, não pode esquecer disso. Quando terminar, coloca o ponto do parágrafo. Fecha lá com o ponto e vamos iniciar novamente o segundo parágrafo, que é contar o meio da história, que é escrever o problema da história. O que é que está tendo aí de problema na nossa história? Depois que colocar o probleminha da história, que detalhou todinho, que começou aqui de novo com o parágrafo, com letra maiúscula, toda vez que for falar o nome, que for escrever o nome do personagem, dos desenhos, tem que estar com letra maiúscula, não pode esquecer disso. Terminou de contar o problema da história? Termina com um ponto novamente. Gente, o ponto pode ser de exclamação, ponto final ou ponto de interrogação. Vai depender da frase que você está fazendo, está escrevendo. Aqui você vai colocar o fim da história. Como é que as crianças resolveram? Aqui eu falo crianças porque a gente está vendo aqui o desenho de algumas crianças, né? Como é que essas crianças resolveram o problema? Qual foi a finalidade? Aí vocês vão começar novamente aqui com letrinha maiúscula, deixando o parágrafo e escrevendo o texto. Vai ficar muito bonito. Eu acho que vocês vão ser bem criativos e vocês vão colocar aqui para ficar maravilhoso o texto de vocês. Podem fazer tudo no caderno. Quem quiser fazer a impressão, se tiver impressora em casa, pode, mas não há necessidade, tá, crianças? Podem fazer no caderno aí sem precisar fazer os desenhos. Só basta olhar no celular ou no computador. Eu não sei onde você assiste a minha videoaula, a nossa videoaula. E aí você olha para os desenhos e vai escrevendo a sua história, tá bom? Agora vamos para a nossa próxima atividade. A nossa próxima atividade é esta aqui, é uma leitura. Olha só que aqui nós temos uma leitura, o menino que descobriu as palavras. Aí você vai ler, é um trecho só do texto, é bem pequenininho. E vocês vão também escrever essa história, esse texto no caderno de vocês. E com letra maiúscula, e é onde começa, e com letra cursiva, e vão escrever tudo muito bonito. E não esqueça a criança que é para fazer a leitura desse texto e mandar também para a professora, tá? Eu fico muito feliz quando vocês mandam as atividades.
Por hoje é só, meus amores. Viu que tá fácil? Pouquinha coisa que a Pro colocou, tá? Um abraço, um beijo para vocês. Continue se cuidando, viu? Um grande, ó, beijo. Logo, logo nos encontraremos, tá? Tchau.